Gente, boa noite. É um prazer estar aqui nesse espaço com vocês. É um prazer dividir espaço com Sofia, com Sônia, com o Rodrigo. E eu decidi fazer a fala mais chata da noite. Eu vou fazer a fala mais chata dessa mesa, porque eu vou partir para um debate mais teórico. Estava falando com o Cauê ali, que eu falei, hoje eu vou falar de conjuntura não, a gente fala muito de conjuntura. Vamos fazer um debate mais teórico sobre o conceito de democracia. Veja, aqui vocês estão vendo esse livrinho aqui maravilhoso. Não é mexã, eu juro. Não é propaganda. Esse livro maravilhoso aqui da Rosa Luxemburgo, a outra Rosa, Estratégia e Política Revolucionária, tem aquele que talvez seja o melhor texto do marxismo clássico sobre a participação de revolucionários no processo eleitoral. A crise socialista na França, se não me falha a memória, o nome do texto que está aí no livro, que foi, inclusive, a primeira vez que foi traduzido integralmente para o português, né? A gente que desenrolou isso. A gente que eu falo, não eu, que eu não traduzo nada, né? Enfim, fiz o prefácio aí do livro. E aí, esse texto, Rosa Luxemburgo, ela coloca coisas que são muito atuais. E vão ser atuais enquanto existir o capitalismo. Então, vamos lá. Primeira coisa. No capitalismo, toda democracia é burguesa. Ponto. É isso. Não existe uma democracia sem um sobrenome. Percebe? A gente está falando ou de democracia socialista ou de democracia burguesa. E por que no capitalismo toda democracia é burguesa? O capitalismo ele tem 3 pilares fundamentais. Propriedade privada dos meios de produção. É meios de produção, não é o Celta do Boulos, não é a geladeira da gente, não é a TV, não é o celular, que são os meios de produção. Grandes fábricas, bancos, terras, grandes empresas de distribuição, de varejo, por aí vai. Ou seja, aquilo que controla a economia, aquilo que diz para onde vai a economia, o que vai ser produzido, como vai ser produzido e para quem vai ser produzido. Então, propriedade privada dos meios de produção. Em consequência, se existe alguém que é proprietário dos meios de produção, do outro lado existe uma massa gigantesca de pessoas, que eu acredito que seja a maioria aqui. Não sei se tem algum burguês na plateia. Se tiver algum burguês na plateia, por favor, levanta a mão. Não tem um burguês na plateia. E é aí que somos nós, classe trabalhadora, que não temos os meios de produção, portanto, precisamos vender a nossa força de trabalho para sobreviver. Nós somos mercadoria. Nós somos mercadoria. A gente se vende enquanto força de trabalho para conseguir sobreviver. Aquele que compra a nossa força de trabalho usa para produzir uma mercadoria e ter o lucro. E nesse processo você tem a terceira característica fundamental do capitalismo, que é a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Que é um palavrão para dizer basicamente o seguinte: o patrão fica com a riqueza produzida, o grosso dela. Então, Sofia falou da Uzi Minas, 1 bilhão de lucros e dividendos e tal. Os trabalhadores da Uzi Minas são quem produz toda a riqueza. Porque o patrão, os sócios, os CEOs da Uzi Minas não fazem nada. Toda a relação patrão-empregado é o trabalhador que faz tudo. Por exemplo, o Cauê, que é meu patrão, não faz nada. Quem trabalha sou eu, quem fala nos vídeos, quem estuda. Quem vê, vocês já viram o Cauê? Nunca viram. Assim, eu que faço tudo. Ele é um programa de computador, ele nem existe. Então, veja. Eu tinha que fazer um bullying com o Cauê, porque é a tradição do canal, quem acompanha sabe que todo vídeo tem um bullyingzinho com o coitado, né? Então, veja, a riqueza que é produzida pela classe trabalhadora, ela se apropria privadamente. E tem aquela clássica música, né? Que eu nunca sei o nome de quem fez a música, mas que eu gosto dela na voz do Zé Ramalho, que é, tá vendo aquele prédio, moço, eu construí, não posso morar, tá vendo aquela escola, moço, eu que construí, meu filho não pode estudar lá, e etc e tal. Claro, dentro dessas 3 características fundamentais, você tem instituições político-jurídicas e ideológicas que vão garantir a reprodução dessas características centrais do capitalismo. E aí vem escola, vem o direito, vem a polícia, vem a televisão, vem o rádio, vem a cultura, etc e tal. Pois bem, então, sobre essas bases, toda democracia é burguesa. Só que isso é o começo da conversa. Tem um segundo elemento da conversa, que é o capitalismo é mundial. Então a França também tem propriedade privada dos meios de produção,
força de trabalho mercantilizada e apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Só que o capitalismo francês não é o mesmo que o brasileiro. É e também não é. É igual, porém é diferente. Por quê? O Brasil é um país de capitalismo dependente ou periférico. O que é que significa isso? Significa que, dentre outras coisas, além de lidar com a burguesia brasileira e o conjunto de instituições para manter o capitalismo, a gente tem que lidar com uma coisa chamada imperialismo, que é basicamente, por exemplo, o governo dos Estados Unidos ajudar, via Lava Jato, a quebrar a Petrobras, atacar a Petrobras para se apropriar do pré-sal. O governo dos Estados Unidos, a burguesia estadunidense, ela não precisa se preocupar com a BIM interferindo no processo político deles. A gente tem que se preocupar com a CIA. Tá ligado? Então, assim, a gente não pode se preocupar apenas com a polícia brasileira, o que já é uma grande preocupação, diga-se de passagem. A gente tem que se preocupar também com a Quarta Frota, com a CIA, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com os monopólios estrangeiros, com a mídia burguesa dos Estados Unidos, com as agências de risco, com a ONU, com a OTAN, com esse negócio todo. Percebe? Então, assim, já tem uma segunda diferença aqui. Existem países de democracia burguesa, em países centrais do capitalismo, que, inclusive, tem muito mais espaço democrático que o nosso. Então, por exemplo, dá para, na democracia burguesa de um país central do capitalismo, você nacionalizar algum setor estratégico da economia sem ter um golpe de Estado. Que foi o que a Noruega fez, por exemplo. A Noruega, uns 30, 40 anos atrás, descobriu uma ruma de petróleo, nacionalizou, criou uma empresa estatal e faz a gestão estatal do petróleo e tem um fundo lá soberano que ele bota o dinheiro do petróleo e tem mais de 1 bilhão e tantos de dólares. Suave, não tem golpe de Estado, não mataram nenhum presidente e segue a vida. Aqui, na América Latina, nos tristes trópicos, toda vez que um presidente pensa em nacionalizar alguma coisa, uma riqueza estratégica, aí vem golpe de Estado, aí vem assassinato, aí envenenam, aí suicidam, aí cai um avião, aí é um bruçu e não sei o quê, e por aí vai. A última vez que um presidente no Brasil pensou em criar uma lei de remessa de lucros para conter o lucro exorbitante das multinacionais e fazer uma reforma agrária de verdade foi João Goulart. E a gente sabe como terminou. 21 anos de ditadura. João Goulart, que inclusive foi talvez o segundo melhor presidente da história do Brasil. O primeiro não é Lula. Mas, polêmicas à parte, então, assim, tem essa segunda questão. Né? Somos um país de capitalismo dependente, periférico. Isso já coloca um elemento. Aí, frente a essa fala, alguém pode pensar assim, Jones, Márcio, então a gente é uma democracia burguesa, burguesia manda e tal. E significa, já que é uma democracia burguesa, a gente não pode fazer nada, a burguesia manda, não é assim. Por quê? No processo de reprodução do sistema político burguês, a forma como ele se dá depende da própria luta de classes. Ou seja, propriedade privada dos meios de produção, mercantilização da força de trabalho, apropriação da riqueza socialmente produzida, os 3 pilares fundamentais do capitalismo. Mas existe diferença se você é uma força de trabalho mercantilizada e se tem regulamentação da jornada de trabalho ou não. Veja, se tem a regulamentação da jornada de trabalho para você trabalhar 4 horas diárias só, continua sendo exploração, só que é uma exploração diferente de você trabalhar 10 horas. E é muito melhor trabalhar só 4 horas, cá entre nós. Continua sendo capitalismo se a gente vai ter, por exemplo, um SUS. O Brasil não deixou de ser capitalista quando a gente conseguiu arrancar o SUS, mas mudou a forma de regulamentação do sistema capitalista. Ou seja, está em jogo a riqueza que circula na sociedade, está em jogo a regulamentação do próprio mercado capitalista e está em jogo a própria regulamentação da exploração. Então, tudo isso passa por composição de prefeitura, Câmara dos Vereadores, Assembleia Estadual, correlação de forças na sociedade, movimento estudantil, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento negro, movimento dos povos indígenas, pau, briga, ação judicial, não sei o que, lá. Ou seja, a gente disputa no capitalismo a riqueza socialmente produzida que está em circulação depois da extração da mais-valia na fábrica, e a própria forma como se extrai a mais-valia e se reproduz o capitalismo.
Isso está em disputa. Então, o que a gente está fazendo na eleição? Por exemplo, dentre outras coisas, a gente quer melhorar os termos da nossa disputa. Então, estou disputando pelo PCB o governo de Pernambuco. A gente pretende, ganhando o governo, uma das primeiras medidas vai ser estatizar o transporte. Vão querer matar a gente, vai ser uma confusão, vai ter tiro e não sei o que, esse negócio todinho. Estatizar o transporte não vai fazer com que Pernambuco vire socialista, mas faz muita diferença para a classe trabalhadora se o transporte é um direito de qualidade, com os rodoviários e rodoviárias com condições dignas de trabalho, com passeio livre estudantil, com gratuidade para pessoas idosas, etc. e tal, ou se o transporte é uma mercadoria vagabunda gerida por uma máfia há mais de 40 anos e a passagem custa R$5 e você gasta R$10 para ir e voltar do trabalho todo dia. No dia a dia concreto da classe trabalhadora, isso faz muita diferença, percebe? Só que não deixa de ser um Estado capitalista, num país capitalista. E aí, por que eu estou falando isso? Veja, uma das principais regressões teóricas que a esquerda brasileira sofreu desde os anos 80, e é um autor que é muito qualificado, muito bom, que eu gosto, baiano, que é o Carlos Nelson Coutinho. Ele lançou um ensaio em 1989 chamado A Democracia como Valor Universal. Esse ensaio ele marca uma época na esquerda brasileira, porque qual é o argumento do Carlos Nelson Coutinho? A gente tem que abandonar a ideia de democracia burguesa ou democracia socialista, que isso é um clássico do pensamento leninista. O Lenin, lá em A Revolução Proletária, e o renegado Kautsky, o Lenin vira e fala assim, bicho, existe democracia burguesa ou democracia socialista, não existe meio termo, ponto. Isso não significa que o Lenin não defendesse a luta por reformas, não defendesse a luta por direitos, mas a questão é a seguinte, o horizonte estratégico para onde a gente quer ir é superar o capitalismo. Superar o capitalismo significa destruir a democracia burguesa. Construir outra coisa no lugar. Não é democratizar o capitalismo, é destruir a democracia burguesa. O Carlos Nelson Coutinho ele vem simplificando muito, sendo até muito raso. O Carlos Nelson Coutinho vem com o argumento que é, quando falta 10 minutos, me avisa, por favor. Se não já passou, né, esse tempo. Ele vem com o argumento simplificando muito que é, a democracia é um valor universal. Não existe isso, democracia burguesa ou democracia socialista. Existe a democracia política e a gente vai chegar ao socialismo ampliando a democracia política. O que é a democracia política? Direito de organizar partido, direito de voto, sindicato, jornal operário, eleger representantes da classe trabalhadora e por aí vai. Então a gente vai fazendo uma guerra de movimentos e uma guerra de posições, em termos do Gramsci. Carlos Nelson Coutinho, provavelmente o mais famoso gramsciano do Brasil, né? Um grande intérprete de Gramsci, um grande popularizador do pensamento do comunista Antônio Gramsci. Então vai fazer uma guerra de movimento, uma guerra de posições na sociedade e no Estado, vai democratizando até a gente chegar no socialismo. Isso passou a ser muito forte, especialmente a partir do PT. O Carlos Nelson Coutinho, ele foi militante histórico do PCB, sai do PCB, vai por um tempo para o PSB, que ele, inclusive, até meio que apagava da biografia dele, tinha vergonha, foi um erro. Né? Aí depois passa um tempo fora de organização partidária e vai para o PT, o Carlos Nelson se transforma nos principais intelectuais do PT e, efetivamente, da esquerda brasileira. Acho muito difícil o marxista que se formou nos anos 90 e 80 e nunca leu Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder, que eram, inclusive, companheiros, assim, amigos, brothers de uma vida inteira, tá ligado? Qual é o problema? O problema é o seguinte, veja, não existe democracia burguesa em situação normal que coloque em questão a propriedade privada dos meios de produção. Ponto. Por mais avançada, por mais democrática que seja, não existe. Se a gente tiver numa eleição, vamos imaginar que Sofia estivesse na frente com 70% das expectativas de voto, Sofia defende abertamente o socialismo e expropriar a burguesia. Isso não é democracia burguesa normal, isso é democracia burguesa em crise. Percebe? Isso não é a situação normal. A situação normal não é que um comunista que defende abertamente o socialismo, expropriar a burguesia, esteja liderando a eleição presidencial. Não no capitalismo. Então, numa situação normal, não é possível superar a propriedade privada. No capitalismo, na democracia burguesa capitalista. Tanto é assim que a eleição do nosso queridíssimo Salvador Allende foi a eleição no momento de crise política da democracia burguesa chilena. Essa crise política
criou um governo socialista nas suas intenções, mas um governo na democracia burguesa, que buscou nacionalizar o principal setor estratégico da economia chilena, que é o cobre, que a economia do Chile vive basicamente de cobre, peixe e vinho até hoje. Buscou nacionalizar o cobre, e isso abriu uma espécie de interregno, que é, ou rumava para o socialismo, ou a burguesia fazia uma contra-revolução. Infelizmente, a gente sabe... Infelizmente, a gente sabe a história, a burguesia venceu no Chile, né? Triunfou a contra-revolução. A propósito, deixo como recomendação o livro Reformismo e Contra-Revolução, Ensaio sobre o Chile, do Rui Mauro Marini, que é, para mim, o melhor balanço que existe do processo chileno. Um livro, inclusive, escrito no calor da hora, porque o Rui Mauro estava no Chile, era dirigente do MIR, um movimento de esquerda revolucionária, e, enfim, fez uma análise genial. Então, veja, numa situação normal do capitalismo, não existe a democracia burguesa, e democratizando a democracia está chegando o socialismo. Nesse sentido, é uma contradição em termos a compreensão corrente que se tem de socialismo democrático. Por que é uma contradição em termos? Porque o pressuposto é chegar ao socialismo ampliando a democracia. Não dá para ir chegando ao socialismo ampliando a democracia burguesa. Agora, claro, dá para ampliar ou regredir os espaços democráticos. Por exemplo, fala em ampliar os espaços democráticos que a gente tem. Sofia também colocou isso. Quando Sofia fala de uma questão defensiva, por exemplo, de algumas pautas defensivas, manter os espaços democráticos que a gente tem hoje, que estão sendo ameaçados de serem fechados. Hoje, concretamente, a gente tem uma ameaça de os poucos espaços democráticos que a gente tem serem fechados. E a gente está também numa luta defensiva para manter esses espaços democráticos. Quando Sofia faz a fala que é fundamental, que a gente vai ter que ter um movimento de rua para garantir o processo eleitoral e a posse de um possível vitorioso que não Bolsonaro, isso é lutar para manter um pouco espaço democrático que existe, percebe? Agora, não dá para chegar ao socialismo via ampliação da democracia burguesa. E aí, se não dá o que fazer. Aí eu volto. Rosa Luxemburgo e Lênin discordaram muito, brigaram muito a vida inteira, né? Discutiram, divergiram e tal, mas eles tinham várias concordâncias estratégicas. Uma das concordâncias estratégicas era o conceito de ruptura revolucionária. Rosa Luxemburgo, naquele Reforma ou Revolução, ela fala que a revolução não é um processo de reformas mais rápido. É um processo de reformas condensadas no tempo. Lênin também passou a vida debatendo isso. O que é uma revolução? É quando você cria uma ruptura com a estrutura jurídico, política e ideológica que está posto, uma tomada do poder político. Você cria um novo poder político e a partir da criação desse novo poder político, você começa a operar transformações radicais nas relações de propriedade, de produção econômica para criar um novo modo de produção, que é o socialismo em direção ao comunismo, que eu vou pegar um gancho da fala de Sofia que vocês não ouviram, quando Sônia perguntou qual é a vacina para a crise climática, para o desastre ambiental, a vacina é o comunismo, né? A vacina é o socialismo, que a gente tem que chegar lá. Então perceba, a gente cria um novo poder político, e aí se a gente quiser usar Lênin, um poder de novo tipo, que vai operar as transformações. E aí algumas delas vão ser autoritárias, e graças a Deus, viu? Porque expropriar a burguesia é um bagulho autoritário. Muita tranquilidade, né? Expropriar a burguesia é um negócio autoritário, sabe? Acabar com o latifúndio, socializar as fábricas, tomar o Itaú, o Bradesco, esse dia vai ser lindo demais. Tomar a TIM, eu tenho uma raiva da desgraça da TIM, isso vai ser pessoal. Eu vou estar lá, essa deixa que eu vou estar liderando esse negócio aí. Não, é um negócio autoritário. O Engels tem um texto clássico que é sobre a autoridade, que é Engels batendo os anarquistas, né? Meus amigos anarquistas, que eu gosto muito, é que sim, mas esse texto de Engels está batendo os anarquistas, dizendo assim, ó, bicho, a revolução é um processo autoritário por excelência, em que uma classe impõe sua vontade sobre a outra. Uma classe que está tomando o poder, que está, enfim, criando uma nova sociedade, percebe? E esse elemento é importante, por quê? E aí vou até caminhar para a conclusão, que meu tempo deve estar se esgotando. Veja. Oi? Pronto, perfeito.
Perfeito. Muitas vezes se acusa os comunistas de não olhar para a conjuntura imediata, né? Inclusive, em tempo de eleição, tem gente que pede para a gente dar uma pausa de ser comunista. Que assim, não, vamos lá, pô, vamos lá, vamos agora andar com a galera aí estranha, né? Festa estranha com gente esquisita, não andar com Alckmin, Márcio França e por aí vai, tranquilo, tranquilo. Aí, fala assim, aí depois a gente vê, note bem, a gente está muito preocupado com a conjuntura, por óbvio. A gente estava no passado nas ruas para querer derrotar Bolsonaro, tudo sem vacina, arriscado de morrer, porra. Inclusive, um parêntese pessoal aqui, eu fico muito puto com esse negócio de gente dizendo que a gente não está preocupado com tirar Bolsonaro quando eu saí para a rua, sem vacina, asmático, fumante, para tentar derrubar Bolsonaro com o risco de morrer num bagulho para ouvir o negócio de dizer que por uma escolha eleitoral imediata agora não está preocupado em derrotar Bolsonaro logo, sabe? Sim. Há limite para as coisas. Mas veja bem, então há toda uma pressão para se renegar os objetivos imediatos. Para a gente, para nós comunistas, é imprescindível a gente derrotar Bolsonaro. A gente derrotar toda e qualquer iniciativa de golpe, toda e qualquer movimentação do Partido Fardado. Votamos e fazemos campanha para Sofia. Mas se o Lula ganhar, pode ter certeza que qualquer tentativa de golpe contra o Lula, inclusive eu aposto que vai ser os comunistas que vão ser os primeiros da fila a puxar uma resistência contra o golpe ao Lula. Porque eu consigo imaginar boa parte dos parceiros do Lula na véspera do golpe, em casa, ligando para um general para tentar fazer um acordo. Percebe? Consigo imaginar essa cena. Então vamos estar nas ruas contra qualquer golpe, para o Lula assumir, fazer o governo dele. Agora, o que a gente nunca pode perder de vista, e eu acho que essa é a lição dos últimos 20 anos. Existe um objetivo final. Só que esse objetivo final, ele não é uma ideia distante, ele não é tipo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Que ninguém sabe quando vai ser, que é uma ideia... Não, tipo assim, há um objetivo final que deve guiar todos os nossos passos práticos. Então, tudo que a gente faz hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, tem como objetivo buscar criar a situação da Revolução Brasileira, da tomada do poder político. O que é que isso significa? Isso significa que num momento como esse, de avanço fascista, a gente vai ter sim uma política, em muitos momentos, para defender os espaços democráticos mais amplas. A gente vai sentar com figuras que a gente não gostaria de sentar, para criar espaços de defesa, espaços democráticos, sem zero problema. De verdade, assim, muito tranquilo. Aí vai sentar com o povo do PSB, vai sentar com o Omar Aziz, com o Renan Calheiros, para alguma coisa aí. Não, suave. Tranquilidade demais. Agora, a gente nunca, sob hipótese alguma, pode, sobre condições de desespero imediato, perder de vista o horizonte socialista e deixar de articular a tática com a estratégia. Porque essa foi a briga da vida de Rosa Luxemburgo. Sabe? A briga da vida de Rosa Luxemburgo é fazer com que a estratégia política não seja afastada da tática. Fazer com que a tática do dia a dia não se afaste da estratégia política, do objetivo final, da revolução, do socialismo. E aí, para concluir, por que eu digo isso, camaradas? Aí eu vou concluir com a parte mais polêmica. Veja, há uma tendência horrível, não dialética, que é imaginar a situação atual como se fosse uma espécie de raio em céu azul, que surgiu do nada. Né? Então a gente vinha num momento progressista, vinha bem, de repente, pô, no meio do caminho tinha uma pedra, brotou o fascismo, apareceu o Bolsonaro, milico pra porra e por aí vai. As opções do período anterior da conciliação de classes ajudaram a criar as condições para a ascensão do fascismo e do bolsonarismo. Dou a vocês 3 exemplos. Primeira coisa, existia, como existe hoje, o protagonismo do Partido Fardado, sem aquela coisa imbecil que foi feita no Haiti e as UPPs, eu mesmo respondo, não. Quem quiser debater o Partido Fardado, ameaça hoje de golpe desses militares, golpistas, canalhas, assassinos e ladrões que deveriam estar todos presos, tem que falar do que foi a missão no Haiti, tem que falar do que foi a UPP e todo aquele processo no Rio de Janeiro. Ponto 1. Então, veja, e aí, gente, o Haiti não foi, assim, desculpa, o Haiti não foi no governo FHC, né? Foi
foi no governo Sarney. Não foi no governo Collor. Que governo foi? Pronto. Segunda coisa, existiria esse processo de fascistização da sociedade brasileira sem a dinâmica atual dos meios de comunicação, dos monopólios de mídia? Eu respondo para vocês, não. Quando o Lula ganhou a eleição, 2 anos depois o SBT quebrou. Aquele Silvio Santos, eu ia chamar ele de caloteiro, mas aí eu levo um processo. Enfim, o Silvio Santos, aquele senhor peculiar, quebrou. Aí ele liga pro Lula, eu ligo pro Henrique Meirelles, liga pro Henrique Meirelles, que era ministro do Lula, e pede pro Henrique Meirelles intermediar com o Lula para salvar o SBT. O Lula vai, manda o presidente da Caixa Pá, que era o grupo de investimentos da Caixa, salvar o banco do Silvio Santos, injetando bilhões para ele e salva o SBT. Dava para ter executado aquela dívida e ter formado uma TV pública ultrapotente e poderosa de alcance nacional com a estrutura disponível do SBT. O Lula decidiu salvar o SBT e, em seguida, fez uma parceria com a Rede Record de televisão para se contrapor à Rede Globo e turbinou a Record de dinheiro de uma maneira assustadora. Hoje, quem são as 2 maiores emissoras de propaganda do bolsonarismo? O SBT e a Record. É ou não é? E por último, mas não menos importante, não dá para explicar a ascensão desse pensamento ultra neoliberal, essa coisa da ANCAP, essa coisa de jovem, sabe, anarcocapitalista da internet, sem falar da expansão brutal do ensino privado no Brasil. De novo, quando o Lula assume o governo, o ensino privado superior estava falido, com exceção das PUCs, das católicas, que sempre foram diferentes, né? Sempre tiveram mais estrutura, mais dinheiro, por aí vai. O ensino privado estava falido. O Lula cria um programa chamado ProUni, junto com FIES, com pauta, inclusive, do Banco Mundial, e cria o maior monopólio privado da educação do mundo. Às vezes a gente dá esse dado, a gente não dimensiona isso. Veja, os Estados Unidos, que a educação é privada de cabo a rabo, não tinha um monopólio privado da educação do tamanho que foi criado no Brasil com a Croton, porra. E aí jogou milhões de jovens em universidades privadas, a grande maioria uma porcaria. Quer ver, uma porcaria não é os estudantes, mas é uma grande fábrica vagabunda de formação de diploma com ideologia liberal. Aí de repente aparece Partido Novo, de repente aparece a Moedo, ANCAP. Por que foi? Percebe? Assim, então... Jones, você está dizendo que a culpa do Bolsonaro e do fascismo é do Lula? Não. Eu estou dizendo que há, no processo histórico, sempre uma ligação entre o Bolsonaro é uma ruptura com o período anterior, mas é uma ruptura que se gestou de aspectos do período anterior, ou seja, é uma ruptura com continuidade, percebem? Ruptura com continuidade. E o que é que isso mostra? Isso mostra que nas lutas imediatas a gente tem a difícil tarefa. E é difícil, viu? É mais fácil falar do que fazer. Muito mais. Mas a gente tem a difícil tarefa de todas as lutas imediatas. Todos os combates imediatos. A gente nunca abrir mão do objetivo socialista e nunca dar margem para fortalecer o inimigo. Porque o inimigo, quando ele toma o governo, porque o poder ele já tem, quando ele toma o governo, eles vêm com tudo para cima da gente. E empurra tudo que eles têm de desgraça nas nossas costas. Está na hora da gente nutrir um saudável ódio de classes de volta. Também, mas não só nos racistas. O fogo é mais amplo. É na hora da gente nutrir um saudável ódio de classes. Nunca perder o horizonte socialista. Recuperar o objetivo estratégico da tomada do poder em todos os combates imediatos, como a derrota do Bolsonaro nas urnas e a derrota do bolsonarismo na sociedade, que vai ser mais amplo, não vai acabar agora em outubro. A gente não perder que o nosso objetivo é a Revolução Brasileira. Por quê? Citando de novo Rosa Luxemburgo, essa foi uma palestra muito luxemburguista. É socialismo ou barbárie, não tem novidade. Só que a barbárie não é um sonho distante. A barbárie está muito próxima. A barbárie já está aqui. A barbárie já está acontecendo. Está na hora de fazer com que fique próximo a Revolução Brasileira. Muito obrigado.